Fala aí, gente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o gênero conto, que eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito de crônicas e contos e poemas. São os meus gêneros prediletos. Porque você tem, né, uma subjetividade, né? Você encontra uma subjetividade muito grande, né? O que é essa subjetividade? Que você pode explorar interpretações diversas, cada um pensa e interpreta do seu jeito, cada um lê o texto e interpreta à sua maneira, né? E aí a gente vai produzindo e construindo sentidos junto com o autor do texto, né? Então na página 40 do livro de vocês de língua portuguesa tem um conto aí que é o conto Premonição. Já esse nome aí já dá até um certo, para quem não gosta de coisas de suspense, de mistério, né? Já dá até uma coisa assim, né? Eu particularmente, se a gente for pender pro lado do visual dos filmes, eu não me familiarizo com filmes de terror. Para mim, eu gosto de filmes de comédia, romance, documentários, que às vezes até os documentários são mais filmes de terror do que, né? E aí é mais terror ainda porque é uma coisa real. É uma coisa que aconteceu mesmo, que está acontecendo na nossa atualidade, né? Na nossa atualidade, ou que aconteceu em algum momento da nossa história. Mas assim, quando vai para narrativa escrita, né? Quando vai para textos literários, textos escritos, eu até gosto de ler, eu gosto muito. Tem um autor que eu também sugiro que vocês façam, se vocês gostam, né, desse tipo de texto, olha só, vocês gostam desse texto, né, desses textos de mistério, de terror, de suspense, eu indico o Edgar Allan Poe. Não sei se vocês já ouviram falar do Edgar Allan Poe. Ele foi um autor, né, muito assim, conhecido pelo fato de trabalhar com narrativas de terror e suspense, que são narrativas bem assim horripilantes, contos horripilantes assim. Tem até o famoso dele que é o Gato Preto, né? E tem um Corvo também, ele tem poesias também. Então, vocês podem até pesquisar depois se vocês se interessarem. Então, há esse conto, A Premonição, né, que é um conto de mistério e suspense, que é esse gênero que vai aparecer aí pra gente analisar. Quando eu falo de conto, né, eu estou falando basicamente de algo que alguém contou. Se a gente fala conto, né, o que é conto? É uma história que alguém contou. Alguém contou participando presencialmente sobre a pessoa mesmo, que você tem um narrador, personagem, ou você tem uma pessoa contando uma história de alguém, né, que aconteceu com alguém, né? Esse lance de contar é um lance de narrar. E aí eu tenho o gênero conto, tem a função comunicativa, né, de contar uma história, né? E tem como tipologia textual predominante é a narração. Já que eu estou contando, eu estou narrando a história, né? Então a narração, ela vai apresentar alguns elementos próprios, específicos. Lembrando que eu falei que a tipologia, né, ela corresponde à estrutura do texto, à escolha das palavras. Normalmente os verbos vão estar no tempo verbal no passado, né? Eu também não posso encontrar outras tipologias, eu vou encontrar outras tipologias no conto também, como a descrição, né? Eu descrevo um cenário, descrevo um personagem, né? Eu posso encontrar outras tipologias, o diálogo também, se eu tiver uma conversa entre os personagens, né? Então, basicamente, a tipologia predominante é a tipologia narrativa, que vai apresentar alguns elementos próprios, que são elementos da narrativa que vão aparecer aí. O narrador,
né, os personagens, e aí a estrutura do texto, ela vai se organizar em... Aí a gente tem, né, o primeiro que vai aparecer aí é a situação inicial. Antes da gente ler o texto, né, a gente vê que há uma situação inicial, que é aquela que normalmente apresenta um espaço, um tempo, né, que se é uma narração, a gente tem um espaço definido ou não, pode ser um espaço físico, geográfico, pode ser um espaço psicológico, pode ser um tempo psicológico, né? Pode ser a narrativa pode estar acontecendo dentro da cabeça de alguém, ou pode estar acontecendo fisicamente também, né? O autor ele tem essa liberdade, né, de criar, né, o cenário, de criar, né, o tempo e o espaço, de viajar, né? Ou ele pode começar no meio já da narrativa, que é o que a gente chama de in media res, né, na expressão latina, que você começa, parte do meio, aquilo já aconteceu, aí você vai ler para saber o que aconteceu no início, né? Então, você tem, primeiro de tudo, a situação inicial, se vocês quiserem ver, tá na página 44. Depois a gente tem o que a gente chama de conflito, né? O conflito, ele vai aparecer aí para poder gerar essa questão, para poder chegar até o que a gente chama de clímax, né? O conflito não é uma batalha entre duas pessoas, pode até que ser, né, se for uma história de luta, mas o conflito não é uma batalha física. O conflito são aqueles acontecimentos, né, que geram um certo até desconforto, né? O desconforto do leitor. O leitor vai, caramba, aquele personagem aconteceu isso com ele, o que será que vai acontecer com ele no final? Será que ele vai morrer? Será que ele vai, sabe, considerando a história de mistério, de suspense, né? Será que o bicho, o monstro vai pegar ele? Né? Então você fica com aquela coisa que suscita o leitor a ler, a querer ler aquela história até o fim, para saber o que aconteceu. Então, você tem um conflito, né, para que se chegue ao clímax da história. O clímax é aquele ponto, né, já sabe que clímax, né, é o que chega ao ponto, ao auge, que ali você fica naquela expectativa, e ali é o ponto, nossa, se encontraram vilão e herói, né, na história,